E aí galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o vetor normal e o vetor tangente unitário. O vetor tangente unitário é definido como um vetor, setinha aqui no vetor, né? É definido como um vetor que tem essa expressão aqui. Ele é a derivada da função vetorial sobre a norma dessa derivada. Então a gente vai ter uma função f de t, uma função vetorial, e aí o vetor tangente unitário vai ser calculado através da derivada dessa função vetorial, que gera um vetor, lembre-se disso, sobre a norma dessa derivada. Sendo assim, é importante entender, né, como o próprio nome já sugere, que o vetor tangente é um vetor unitário, já que eu estou pegando um vetor, que é o vetor f' de t, e dividindo pela sua norma, isso vai gerar um vetor unitário, tá certo? É um vetor unitário e é um vetor e por ser um vetor de comprimento constante, a gente já viu em outros vídeos que quando a gente tem um vetor de comprimento constante, uma das conclusões que a gente pode tirar é que esse vetor ele é perpendicular ao vetor t' de t, certo? É perpendicular à sua própria derivada. Então, quando um vetor tem comprimento constante, ele é perpendicular à sua própria derivada. Então, se a gente imagina a função vetorial como uma função espaço, né, como sendo a localização de uma partícula, como sendo o espaço de uma partícula, isso aqui nada mais é do que a derivada desse espaço, ou seja, é a velocidade dividido pela norma dessa velocidade. E assim o vetor tangente unitário é um vetor que vai ter a mesma direção e sentido da velocidade, só que com o tamanho de uma unidade. E aí vale lembrar que por ter a direção e sentido da velocidade, o vetor tangente unitário, como a velocidade a gente já discutiu que ela é a derivada é um vetor tangente e essa derivada é a velocidade, ou seja, a velocidade é tangente, automaticamente o vetor tangente unitário também vai ser um vetor tangente à curva. Outro tipo de vetor que a gente estuda é o chamado vetor normal, que nada mais é do que a derivada desse vetor tangente sobre a norma dessa derivada. Então, como é a derivada do vetor tangente sobre a norma dessa derivada, observe que o vetor normal ele também é um vetor unitário, porque se eu estou pegando um vetor e dividindo pela sua norma, eu estou achando um vetor unitário. Então, o vetor normal, ele, que é dado por essa forma, que é a derivada do vetor tangente, a derivada do vetor tangente sendo essa derivada unitária, e para essa derivada de ser unitária eu tenho que dividir ela pela norma. Isso é o que a gente define como vetor normal. E aí observe que, como foi dito aqui, ó, que o vetor t de t, como ele é perpendicular à t' de t, e esse n de t, pessoal, observe que daqui a gente pode concluir que o t' de t, o vetor t' de t, ele vai ser a norma de t' de t vezes n de t. Ou seja, é um escalar, porque a norma vai resultar em um escalar, né? É um escalar vezes o vetor normal. Ou seja, o vetor t' ele é um múltiplo do vetor normal. Mas a gente já concluiu anteriormente que o vetor t é perpendicular ao vetor t'. E aí, com base nessas duas conclusões aqui, a gente também vai concluir que como t é perpendicular a t' e o n é o múltiplo desse t', a gente conclui que o vetor t de t ele é perpendicular ao vetor n de t. Mas aí é importante lembrar que o vetor t de t ele é um múltiplo da função velocidade, do vetor velocidade, até porque eu posso interpretar a derivada do espaço ela é o vetor velocidade, e aí eu estou pegando o vetor velocidade e dividindo pela norma desse vetor velocidade. Então, o vetor t de t ele é um múltiplo do vetor velocidade. E aí, com base nessa conclusão aqui, a gente está tirando que o vetor velocidade ele também vai ser ortogonal ao vetor normal, tá bom? Então, essa informação aqui é útil, porque através dela a gente vai tirar algumas conclusões de onde fica a direção do vetor normal
e tangente, e automaticamente onde fica a direção e o sentido do vetor velocidade, e com base nisso a gente também consegue dizer a direção e o sentido do vetor aceleração. Então, explicado, definido o que é o vetor tangente, o vetor normal e que consequências esses vetores possuem, vamos resolver um exemplo aqui que diz o seguinte, ó. Uma partícula se move com função posição r de t igual a 2 cosseno de t, 2 seno de t e t. Determina o vetor tangente unitário e o vetor normal. Então, para determinar o vetor tangente unitário, a gente primeiro precisa calcular a derivada do espaço. Então, a derivada da posição, no caso, ela vai ser, se a gente fizer as continhas, a derivada de 2 cosseno de t, isso vai dar menos 2 seno de t. A derivada de 2 seno de t vai dar 2 cosseno de t. E a derivada de t vai ser 1. Aí, feito isso, para calcular o vetor tangente, a gente precisa dessa derivada, que já está aqui calculada, e da norma dessa derivada. Então, quando a gente for calcular a norma dessa derivada, a gente vai ter que isso aqui vai ser a raiz quadrada desse camarada ao quadrado, mais esse camarada ao quadrado, mais esse camarada ao quadrado. Então, quando eu elevar isso ao quadrado, isso aqui vai ficar 4 seno ao quadrado de t, mais 4 cosseno ao quadrado de t, e mais 1 ao quadrado, que dá 1. Pessoal, 4 seno ao quadrado mais 4 cosseno ao quadrado, se a gente coloca o 4 em evidência, isso vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. E aí, portanto, eu vou ficar com 4 vezes 1, que resulta em 4, e mais 1, que resulta em 5. Então, portanto, essa norma aí, ela está resultando em 5. Sendo assim, o nosso vetor tangente, nosso vetor t de t, o nosso vetor tangente unitário, nada mais é do que pegar esse vetor 2 seno de t, 2 cosseno de t e 1 e dividir pela norma. Portanto, a gente vai ter um vetor de coordenadas. Aí está o nosso vetor tangente unitário. Bem, eu gosto sempre de memorizar, né, de guardar na memória, que quem é o vetor tangente unitário? É o vetor velocidade normalizado, ou seja, é o vetor velocidade com tamanho 1. Isso é o vetor tangente unitário, certo? Porque quando eu pego, se eu entendo que isso aqui é o vetor velocidade e entendo que isso aqui é a norma da velocidade, quando eu pego o vetor velocidade e divido pela norma, eu estou pegando o vetor velocidade e normalizando. Normalizar é pegar um vetor e dividir por sua norma. E isso me dá um vetor de tamanho 1. Tá bom? Então, o vetor tangente é o vetor velocidade normalizado e o vetor normal é a derivada do vetor tangente normalizada, tá certo? É a derivada do vetor tangente normalizada. Então, agora vamos calcular aqui quem seria o nosso vetor normal, só que para calcular quem seria o nosso vetor normal, a gente precisa calcular o t' de t. E aí, portanto, o t' de t vai ser o quê? A derivada desses camaradas aqui, e a derivada desses camaradas vai resultar em quê? A derivada de menos 2 seno sobre a raiz de 5, isso aqui é uma constante, né? Menos 2 sobre a raiz de 5 vai ser uma constante, e aí basta multiplicar pela derivada do seno, que é o cosseno. Então, portanto, isso aí vai resultar em menos 2 cosseno de t sobre a raiz de 5. Aqui, a derivada do cosseno é menos o seno, e aí isso vai resultar em menos 2 sobre a raiz de 5. E aqui a derivada da constante ela vai ser 0. E aí vou calcular a norma desse t' de t, e a norma desse t' de t vai ser a raiz quadrada dessas componentes ao quadrado. E aí, veja só, essa componente aqui ao quadrado vai ficar, quando eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar, esse aqui ao quadrado dá 4, esse aqui ao quadrado dá 5, e aqui fica cosseno ao quadrado, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5, e aqui vai ficar seno ao quadrado. 0 ao quadrado vai dar 0. Então, no final das contas, eu vou ter a seguinte expressão. E aí, essa expressão vai me fornecer o quê, pessoal? Veja só, eu posso colocar o 4 em evidência, e aí isso vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, que dá 4. Isso vai ficar a raiz de 4 sobre a raiz de 4 quintos. E a raiz de 4 quintos vai ser a raiz de 4 sobre a raiz de 5. Portanto, isso aqui vai resultar em 2 sobre a raiz de 5. Ou, se você quiser racionalizar, isso fica 2 raiz de 5 sobre 5. E aí, feito isso, a gente vai lá e calcula quem é o nosso vetor normal, o vetor n de t, que nada mais é do que pegar o vetor tangente e dividir por 2 raiz de 5 sobre 5. E aqui preste atenção, porque vai ficar uma continha um pouco extensa, né? Porque se eu pego esse camarada e divido por 2 raiz de 5 sobre 5, é o mesmo que pegar esse camarada. Aí eu vou fazer o rascunho aqui, ó. Menos 2 cosseno de t sobre a raiz de 5.
Vou pegar ele e dividir por esse. Dividir por esse é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então seria multiplicar por 5 sobre 2 raiz de 5. Aí observe que esse 2 vai cancelar com esse 2. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 25, que é 5. Portanto, esses 2 raiz de 5 cancela com esse 5. E aí, portanto, eu fico apenas com menos cosseno de t. O outro camarada aqui do mesmo jeito que aqui só sobrou o menos cosseno de t. Quando eu fizer a continha, vai sobrar só o menos seno de t e depois 0. E aí, portanto, está aí o vetor n. É um vetor, perceba que é um vetor unitário. Se eu calcular se eu levar as componentes ao quadrado, somar e depois calcular a raiz, isso vai dar 1. Observe isso. E está aqui o cálculo dele. Lá na frente a gente vai ver um outro jeito de calcular esse vetor normal, porque esse procedimento de calcular o t', depois fazer toda essa continha, dá um pouquinho de trabalho. Mas o processo é basicamente esse. O que tem que ficar claro são as relações entre esses vetores, que vai ser muito importante, porque quando eu tenho uma curva, eu sei que num ponto, o vetor tangente num ponto aqui, ó, representa o vetor velocidade, e aí o vetor t', o vetor t, o vetor tangente seria esse vetor aqui, na mesma direção da velocidade, só que com tamanho unitário. E aí o vetor normal, a gente concluiu que o vetor normal ele é perpendicular ao vetor tangente, então o vetor normal teria que ser um vetor nesse sentido aqui. Aí lá na frente a gente vai ver porque que ele fica justamente na direção côncava da curva. É isso que está acontecendo aqui. O vetor normal ele fica na direção côncava da curva. E com base nessas duas informações a gente consegue dizer quem é o vetor aceleração. Bem, vamos para finalizar essa aula ver um teorema agora que vai mostrar um pouco da relação entre esses vetores tangente normal e o vetor aceleração. Bem, o teorema ele diz o seguinte, ó, considere uma partícula se movendo com o vetor posição f de t, vetor posição, se v de t é igual à norma do f' de t, isso aqui a gente conhece, e é diferente de zero, né? Porque isso aqui é a velocidade escalar é a derivada do vetor velocidade. Quando eu derivo o vetor posição, eu acho o vetor velocidade, e a norma desse vetor velocidade é a velocidade escalar. Então, o vetor aceleração é dado por essa fórmula que aqui está, certo? Vamos chegar nessa fórmula aqui, vamos demonstrar essa afirmação. E aí, como é que a gente começa a demonstrar essa afirmação? A gente viu que o vetor t de t ele é igual a f' de t sobre a norma de f' de t. Bem, se eu passar essa norma multiplicando, eu posso dizer que o f' de t é igual a t de t vezes a norma do f' de t. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e derivar ambos os lados. Se eu derivar ambos os lados, essa expressão ela implica na seguinte expressão. Derivando esse lado aqui, isso aqui vai ficar o f duas linhas de t, derivando com relação a t, obviamente. E aqui vai ser a derivada de um produto, e aí eu vou aplicar a regra do produto. Aplicando a regra do produto, a gente vai ter a derivada do primeiro vezes o segundo, e depois o primeiro vezes a derivada do segundo, e aí a gente vai ter a seguinte expressão. Bem, tá aqui, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que a gente já sabe que a norma de f' de t é o v de t. Então, essa expressão ela pode ser escrita assim, ó. E aí ela fica de uma forma mais enxuta. Eu apenas troquei a norma de f' de t por v de t, e aí aqui a norma de f' de t por v de t, e aqui ó, a norma de f' de t por v de t, e aí eu fico com a derivada, que era a derivada, então vai ficar a derivada de v' de t. Só que aqui eu tenho uma derivada, estou derivando duas vezes a função posição. Se eu derivo uma vez eu acho a velocidade, se eu derivo de duas vezes eu acho a aceleração. Então eu posso escrever isso aqui como sendo, apenas troquei o f duas linhas de t por a de t. E aí a expressão se repete. Bem, utilizando a ideia de que o vetor normal ele é a derivada do vetor tangente sobre a norma dessa derivada, a gente pode dizer que a derivada do vetor tangente é igual a n de t vezes a norma de t' de t. Isso é a derivada do vetor tangente. E aí, ó, substituindo justamente t' de t aqui, a gente vai ficar com a de t, e assim a gente conclui a nossa demonstração. Perceba que está aqui, ó, vt' de t, norma de t' de t vezes n de t, e depois mais t de t vezes a derivada de v', t de t vezes a derivada de v'. Está aqui a expressão. Então, a aceleração ela pode ser escrita dessa forma.
essa forma aqui, ó. Esses escalares aqui que estão multiplicando a norma, a gente vai dar o nome de normal da aceleração, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de normal da aceleração. E aí, portanto, isso aqui resulta em normalmente isso aqui é chamado de AN em alguns livros. E esse V' de t é o que a gente chama de componente tangencial, que nos livros aqui e acolá você vai ver sendo chamado de A de t. Lá na frente a gente vai ver que esse A de n, que é justamente essa expressão, ele também é igual a kv ao quadrado, a kv de t ao quadrado, como quiser colocar. Na verdade o livro coloca como kappa, né, que seria o k em letras gregas, só que eu não consigo escrever o kappa, vou colocar aqui como sendo k, que esse k é o k de curvatura, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Mas aí, a gente está dizendo com essa expressão que a aceleração ela é uma combinação linear dos vetores normal e tangente. Tá bom? A aceleração é uma combinação linear dos vetores normal e tangente, ou seja, a aceleração está no plano que os vetores normal e tangente definem. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eu vou ter um vetor normal por aqui, vou ter um vetor tangente por aqui, e aí a aceleração ela tem que estar no plano definido por esses vetores. Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar para cá, mas ela está no plano definido por esses vetores. Ela é uma combinação linear desses dois vetores aqui. Ou sendo dito de outra forma, não tem como a aceleração ir para um outro plano. Não tem como, por exemplo, a aceleração ser perpendicular aos vetores t e v. É isso que está ocorrendo. Ela está no plano que n e t definem. Tá bom? Bem, e assim a gente finaliza essa aula. Espero que tenha entendido. Na próxima aula a gente vê um pouco de curvatura e a relação que existe com a aceleração. Espero que tenha entendido. Aguardo até a próxima aula. Tchau, tchau.